E aí, meus queridos, eu queria pensar com vocês um texto sagrado aqui em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 12. Apenas o verso 12 diz assim: Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. A primeira verdade que eu quero evidenciar nesse texto, a primeira coisa que eu quero entender, que diante do impossível, o que é que eu devo fazer? O que é que eu posso fazer diante do impossível? Pense nisso daí. O que é que a gente pode fazer diante do impossível? Qual é a palavra mais notória diante do impossível? Diga: nada. Quando a coisa está feia, quando a coisa está preta, quando a coisa de fato foge do nosso controle, a gente não consegue fazer absolutamente nada. Mas vamos ver, diante desse verso, diante desse contexto, o que é que nós podemos fazer diante da impossibilidade. A primeira coisa que nós devemos fazer diante da impossibilidade é reconhecer que não há força em nós. Sabia que muitas das vezes entramos em parafuso, sabe por quê? Porque nós nos achamos fortes. Sabia disso? Nós nos achamos bonitos. Muitas vezes nós nos achamos ricos, sabidos. Nós absolutamente não somos nada. O ser humano é muito fraco. O ser humano é pó e cinza. O ser humano é um zero à esquerda. Ah, pastor, eu já cheguei aqui tão angustiado, eu já cheguei aqui tão fraco, e o Senhor, no lugar de levantar o meu ano, está dizendo que eu sou um zero à esquerda. Quer dizer a você que você é e que sou. E se para você se erguer das cinzas como a ideia da fênix, é necessário você reconhecer que você não é nada. O discurso que se prega por aí é um discurso que eu posso tudo, que acontece isso, meu amado, eu não posso absolutamente nada. Não sou eu, é Deus em mim. Quem faz é Deus, amém? Por isso você vê que Josafá nos ensina que diante da situação tremenda, diante daquela multidão que vinha sobre ele, ele diz: porque em nós não há o quê? Vamos repetir agora, vamos lá? Vamos, irmãos, porque não há o quê? Para resistir o quê? Que vem contra nós. E aí eu queria abrir um parênteses: multidão. Não é multidão meramente de gente. Eu quero aqui fazer uma alusão. A multidão de teta diferente, as multidões emocionais, as multidões espirituais, as multidões financeiras, as crises conjugais. Quantas multidões vêm sobre nós, meus queridos? Você olha para mim e diz: esse pastor, ele tem fé demais. Eu tenho crise como vocês têm, eu tenho luta como vocês têm. Cada um de vocês tem dilemas aqui. Se você dizer assim, se a gente passar no raio-x, vai dizer: mas eu não acreditava que Joninha sofria tanto. Sabe por quê, Nailson? Porque eu só olho só para a minha dor. E muitas vezes Deus quer que eu sinta uma dor para sentir a dor do outro. Deus quer que você realmente viva aquela experiência dolorosa para você saber o que é depressão, o que é angústia, o que é ansiedade, o que é muitos dilemas da sua vida. Amém, queridos? E a pedagogia, como eu sempre digo, de Deus dura. Porque a gente quer ficar isento. A gente quer pregar um evangelho, Jobson, é alheio. A gente quer pregar um evangelho distante. Mas evangelho é vivência, evangelho é vida, é prática, é experiência no dia a dia. Como é que a gente diz que Deus é soberano, Bruno? Como a gente diz que Ele é soberano? Como é que a gente diz que Ele é Senhor? E diante das coisas, a gente diz: e aí? Ele continua sendo soberano. E aí, Ele continua sendo Deus. E na medida que a gente diz que Ele é Deus, quanto mais a gente diz que Ele é Deus, a gente entende que a gente é zero. Quanto mais a gente entende o quanto a multidão é grande, o problema é grande, a gente entende que a gente não tem o quê? Força. Nós não temos força. Diga: eu não tenho força. A multidão é grande.
Mas mais uma coisa me alegra, sabe o que é? É que quando a gente não tem força, é aí onde Deus passa a agir. Quando você disser, Deus está tudo perdido, aí Deus disse, é agora que eu acho. Eu nunca vi, sabe, Deus agir no possível, Ele sempre age no impossível. Ele chegou diante de Lázaro, fedendo, em decomposição, deixou morrer. Chega diante dele, e aí, eu creio que o Senhor pode fazer, mas no último dia, e se tu creres, verás a minha glória. Vamos para lá, vamos aqui, onde é que colocaram? Ali, eles tiram a pedra, ou seja, a pedra, como vocês sabem muito bem, a pedra todo mundo consegue tirar, mas levantar defunto, só o Senhor. Sabe quando é que Deus vai agir na minha e na tua vida? Quando a coisa já estiver podre, quando a coisa já estiver fedendo, quando alguém disse, não, pode enterrar. O casamento de fulano já é derrotado. A finança de Beltrano, eu digo uma coisa a você, quando Deus quer agir, Deus faz o impossível acontecer. Mas uma coisa que Deus quer me ensinar e te ensinar, é que eu não tenho força. Diga assim, eu não tenho força, nós não temos força, diante da multidão, diante dos dilemas, diante dos desafios, diante de tudo isso, eu não tenho como resistir. É isso que Josafá está nos ensinando, e é isso que eu tenho que reconhecer, o quanto eu sou pequeno diante de Deus. E aí diante do impossível, o que é que eu tenho que fazer? Primeiramente o quê? Reconhecer que eu não tenho força. Só que a gente quer reconhecer que tem força. Já observou que a gente sempre a gente quer fazer o contrário. A gente quer mostrar para as pessoas, um exemplo, eu sou o pastor, eu nunca passo luta, eu nunca passo crise, eu passo crise, como eu disse e reitero. Só que a gente quer mostrar para as pessoas, o mundo de hoje é um mundo de ilusão. As pessoas postam coisas que eu sempre digo, no Facebook, nas redes sociais, vidas que eles não têm. Dinheiro que não tem, beleza que não tem, vive uma vida de ilusão. Meus queridos, reconheçamos nós as nossas fraquezas. Ah, pastor, quer dizer que eu vou só pregar a miséria? Não, mas a gente tem que reconhecer, dizer o quanto nós somos fracos, o quanto a gente não tem força. Mas a gente sempre, fulano de tal caiu, mas antes dele cair, ele caiu devagarzinho. Como eu estava dizendo aqui, falando sobre suicídio, quando alguém chega a um ato extremo desse, é porque já passou muita luta, é porque já passou muito dilema, é porque já questionou sobre muita, mas só que assim, muitas das vezes não procura vivenciar e conviver sua cruz com alguém. Você quer ter vitória? Faça assim, ó. A primeira coisa que tu tem que fazer é reconhecer que não tem força. O Senhor nos ensina a situação do grande comandante assírio, Naamã. Não é isso? Naamã na sua pompa, Naamã na sua grandiosidade. Deus vai me levar a Israel. O homem vai chegar lá, fazer uma oração, e você levou logo um bocado de bens para comprar o profeta. O que é que fez o profeta? Nem lá entrou, nem lá deu bola na Naamã. Não é isso? Naamã nem entrou na casa dele. Diga, Naamã, quer cura, quer. Reconheça que não tem força. Desça do camelo, desça do orgulho. E se existe uma coisa, eu sou muito incisivo nas minhas falas. Se existe uma coisa que existe muito latente no meu e no teu coração, sabe o que é? Orgulho. Orgulho é uma das coisas mais encravadas aqui dentro. O cara diz, eu não sou orgulhoso. Esse que é. Já está dizendo. Nós somos orgulhosos. E nós somos orgulhosos até dizer que nós não temos força. Mas sabe o que Deus quer? Que a gente diz, Senhor, diga comigo, Senhor, é grande a multidão. É grande a minha luta, é grande a minha situação, não há força em mim, Senhor. Aí Deus vai agir, aí Deus vai fazer. Eu já contei diversas vezes a vocês do cara que levava um grupo de escoteiro para uma floresta,
E um determinado menino morria, afogado ali, estava morrendo, melhor dizendo, afogado. O chefe dos escolteiros viu o menino morrendo, e os demais disseram, por que você não pula agora? Disse, não, ele tem que perder todas as forças. Quando ele perder todas as forças, eu vou lá e arrasto ele. Muitas vezes Deus faz isso com a gente. Quando tudo está perdido, quando o defunto já está enterrado, quando a coisa já diz, não, acabou, ele diz, eu vou agir. E é isso que eu quero que você entenda. Diga, quando tudo tornar-se impossível, o que é que eu posso fazer? Uma interrogação. Primeiramente, reconhecer que não há força. Amém? Reconhecer que não há força. Já observou que a gente muitas das vezes acha que o plano de saúde, como eu disse, a solução. Eu sou amigo do diretor, não sei de quê. Se eu ligo, a gente pode ter o Albert Einstein, a gente pode ter a riqueza, a gente pode ter o poder, mas se acaba. Rui, não há força em nós. Não há força em nós diante do impossível. Amém, amados? Diga comigo, porque não há força para resistirmos essa grande multidão. A primeira verdade, diga, reconhecer que não há força em nós. Segunda verdade, né? E diante disso daí, eu queria, por favor, Romário, que você abrisse o texto aqui em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8 e verso 9. Vamos lá? Para reiterar essa verdade, olha o que é que Paulo diz aqui, em 1 Coríntios, capítulo de número 1, verso 8 e 9, vamos lá, olha, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza o quê? Vamos lá, queridos, aqui o texto, porque, vamos lá, que ignoreis o quê? Que nos sobreveu na Ásia. Escute bem, não ignoreis a tamanha tribulação que veio sobre a Ásia. Aí ele prossegue, olha, que nos sobreveu sobre a Ásia, portanto foi acima das nossas, quando desesperamos até da própria, ou seja, a luta foi tão grande na Ásia, o dilema foi tão profundo, que ele disse o quê? Já não há o que mais? Força, já não há mais esperança, quando tudo estiver se esvaindo, quando tudo estiver perdido, quando o relatório já for dito, não, pode aqui dizer que está perdido, Deus é capaz de mudar a história. Deus é capaz, porque Deus intervém na história. Deus é soberano sobre o tempo, sobre a ação na minha e na tua vida. E Paulo diz assim, quanto acima das nossas forças, desesperamos até da própria vida. Agora o verso 9, a guinada. Olha o que é que diz, olha, contudo, já em nós tivemos o que? A sentença da morte, para não que confiarmos em nós mesmos, e sim em Deus, que ressuscita os mortos. Sabe o que é que Deus quer que você faça? Quando você reconhecer que não há força, não é para você confiar em você. Já observou que uma das coisas que a gente mais gosta na vida é ter estabilidade no emprego? Meu emprego, efetivo, aí estufa o peito, né? Casa própria, é bom isso. Isso é um projeto muito bom. Isso é uma coisa boa. Mas isso rui. Quantas pessoas têm dinheiro, mas não têm paz, não têm tranquilidade, não têm esperança. Tem tudo. Eu estava lembrando de Michael Jackson, tinha um médico particular dentro de casa. Porque aquele homem se trancava. Crises e mais crises. Quantas pessoas a gente olha, fulano de tal, fulano é tão feliz, isso mesmo, você não imagina a crise que ele tem. Crise existencial, crise da alma, choro, um choro trancado, e a gente precisa se levantar, tirar da fraqueza força e dizer a esperança. Amém, meus queridos? Se a igreja não tiver essa esperança, quem é que vai ter? Se nós não acreditarmos
De fato, Cássio, que essa esperança provém de Deus, quem é que pode? Mas sabe quando você vai ser fortalecido? Quando você entender que você não tem força. Parece até uma coisa estranha, parece até uma coisa antagônica, uma coisa contrária. De fato, é isso. É contrário mesmo. Porque as coisas de Deus é oposta. Quando você quer subir para Deus, você tem que se humilhar e descer. O subir de Deus é descendo, entende isso? Quer de fato ser exaltado, se humilhe. Quer o triunfo, reconheça que é miserável. Só que a gente quer aguçar. Eu sou o quê? Não, eu sou raridade. Certo? Você é uma raridade, mas essa raridade é uma coisa, reconheça a sua insignificância. Você é pó. Você é pobre. Você não tem força. Amém? Amém? Deus ensinou isso a Josafá. Deus ensinou isso a Paulo. Deus está ensinando a Zé Maria dia após dia. Que eu não tenho igreja, que eu não tenho carro, que eu não tenho nada, que eu não tenho nem vida. A vida que eu tenho é emprestado por Deus. É um fôlego que ele, se ele pedir de volta, rui. Tantas vidas belas, fulano é tão belo, uns belo, uma beleza que com 2 dias, né? Uns da gente precisa ver. A gente deveria ter coragem. Vamos fazer uma excursão. Onde? No Hospital Laureano, em João Pessoa. Para a gente saber quem somos nós, né, Larissa? Aí bem pertinho da gente aqui um desafio muito grande. Já tive em seminário, pós-graduação, já tive em universidade, mas um lugar que eu mais aprendi, Jobs, na minha vida foi nessa cadeia, com esses presos. Eles me colocando interrogações. Muitas das vezes você se lastima da vida, dê uma passagem, vai no hospital. Aí tu vai dizer, mas rapaz, eu fui lá, eu fui abençoar alguém e saí abençoado. Mas não é prova disso, quantas vezes a gente saía cansado para evangelizar no domingo. Saiu os pedaços. Mas a gente voltava como aqueles discípulos, alegres. A Bíblia diz que o Senhor mandou os 70 e disse, não vá com alforje, não vá com nada, vão só. A vez quando eles voltaram alegre. Mas Senhor, a gente expulsava o demônio saía. A gente colocava as mãos sobre os enfermos e eles eram curados. A gente quer experiência com Deus sem dor. E Deus, não existe isso. Não existe. Eu quero, na verdade, eu quero sentir a dor do outro. Como? Eu tenho que sentir na pele. Você talvez quer ajudar alguém ansioso, depressivo, angustiado. Você muitas vezes tem que passar por situações para você saber quem são esses. E aprender, sabe o quê? A chorar por eles. Nós precisamos chorar. Nós precisamos descer ao altar de Deus e dizer, Deus, eu preciso chorar por Sumé. Só que a gente sabe, as poucas vezes que a gente vai, irmão, ao altar, irmã Jacilda, a gente vai pelas nossas causas, pelas nossas dores. E Deus diz para ti hoje, vá pela dor alheia. Amém? E quando você cuidar na dor alheia, Deus vai cuidar na tua dor. Você reconheça, diante do impossível, que você não tem o quê? Que você não tem o quê? Força. Segunda verdade, reconheça que não sabe o que fazer. Uma das coisas que eu mais sou inquieto na minha vida é quando as coisas fogem do script. Vamos supor, o culto vai começar a tal hora, não sei o quê, né? Aí tem um imprevisto. Simone sabe muito bem, quer ver Zé Maria doido, é ter um imprevisto. Só que a vida é feita de imprevisto. E a vida, meus queridos, entenda isso.
Quando a coisa se torna impossível, a gente tem que reconhecer que a gente, o quê? Não tem força. Segundo, reconhecer que a gente não sabe o quê? Fazer. É isso que o texto diz, Romário. Vamos lá? Porque em nós não há. Vamos lá o texto, por favor. Vamos juntos. O texto lá, Romário, por favor. É porque está um pouco paralisado, não é isso? Mas o texto que nós lemos, vamos lá, voltar ao texto base de 2 Crônicas. Amém? Capítulo 20, verso 12. Não chegou ainda, eu vou ler, é melhor. Escute bem, olha. Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Diga comigo. E não sabemos o que fazer. Vamos lá. E não sabemos o que havemos de fazer. Pronto. Quando a coisa se torna impossível, a gente não sabe o que fazer. Essa é a realidade. Agora, diante de tudo isso, se a gente ficar só aqui, seria muito triste. Não ter força, não saber o que fazer. Aí, o Espírito Santo vem com um texto que é uma contrariedade, uma guinada. Porém, diga comigo, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Diante, quando faltar força, quando não souber o que fazer, sabe o que é que tem que fazer? Fixar os olhos no Senhor. 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 Por isso que há um louvor. Olha somente a ti, Senhor. Olha somente a ti, Senhor. Olha somente a ti, Senhor. E que? E não olhar atrás. E não olhar atrás. Você pode aplaudir o Senhor. Não há força em nós. Não há, sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Por isso aquele conhecido Salmo 121, né? Eleva os meus olhos para onde? Para o monte. Por que diz o monte? Monte é referência. Monte é sinônimo de estabilidade. Mas ele não diz, é no monte onde eu devo confiar. Eleva os meus olhos. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Fez os céus e a terra. Diante de tudo isso, eu encorajo você a reconhecer que não há força, que não tem o que fazer. Porém, só uma coisa eu digo a você: olhe para Cristo. Não olhe para o pastor de vocês que é fraco como vocês. Aí eu estou esperando o pastor vir aqui. Eu estou esperando o pastor cuidar de mim. É tão fraco quanto vocês. Mas eu estou olhando para Cristo dizendo: Senhor, eu sou fraco, mas Tu és forte. Eu não sei o que fazer, mas eu estou olhando para Ti. E tem hora, meus irmãos, que diante de tudo isso, a gente não consegue nem ter força para orar. Nem tem força para se expressar. Mas saiba de uma coisa, que Deus conhece o teu íntimo. A gente em dado momento estamos como Ana, batendo só os lábios. E alguém olha para a gente e está embriagada. Não entende. Mas saiba de uma coisa, Deus te entende. E Deus conhece tua dor. Mas Deus quer que reconheçamos que somos fracos. Que não temos força e que não sabemos o que fazer. Porém, o que? Os nossos olhos estão postos em Ti. Amém?